A maioria de nós toma a natureza como algo garantido. Muitas vezes não pensamos nas árvores, por exemplo, mas se não existissem seria uma catástrofe para a sociedade, para a economia e também para o meio ambiente. Árvores e florestas são essenciais para a saúde do nosso planeta e por isso temos de as proteger. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Eco África. Meu nome é Regina Ernesto e eu estou na capital de Moçambique, Maputo. Veja o que temos para hoje. Mulheres Maasai protegem comunidades contra mudanças climáticas. E por que é que os sobreiros de Portugal são tão populares? E crocodilos ameaçados. Como os habitantes do Ghana estão a salvar o habitat destes animais? A nossa primeira reportagem leva-nos ao Uganda. A água potável é um recurso precioso e que pode ser difícil de encontrar. E não apenas nas zonas rurais. Na capital também existem fossos danificados. Mas a tecnologia digital e sustentável está a ajudar a melhorar o acesso das pessoas à água potável. A chave digital ativa a torneira ao ser inserido no leitor deste poço no Uganda e a água corre. Funciona como um serviço de telemóvel. Sem crédito não podemos telefonar, já nos habituamos. O sistema é simples, segundo o autor. Temos um identificador que nos é atribuído. Levamos até a fonte, inserimos no leitor e, se houver crédito, a válvula interna abre-se e acedemos à água. Os utilizadores carregam o identificador com dinheiro através do telemóvel e podem obter até 3.000 litros de água pelo equivalente a $1 norte-americano. O custo é complementado com donativos da ONG Sunda para a manutenção dos poços. E é um efeito psicológico importante. The fact that people always thought water is free, they abused water usage. Por sempre terem pensado que era de graça, as pessoas abusavam da água. Uma pessoa pode precisar de uma jarra, mas não se importa se o deixar cair e entornar a água. Mas quando percebe que há um valor monetário associado à jarra, tem mais cuidado. They could care more than earlier before to protect, like, you don't just allow the jerrycan to topple off. Dados fornecidos em tempo real mostram se são necessárias reparações e se há utilização indevida dos poços. O Instituto Internacional para o Ambiente e o Desenvolvimento diz que são desperdiçados mais de $360 milhões em poços com manutenção deficiente em África. O sistema também garante transparência e justiça. From the government setting, every household, no matter how... O governo decidiu que qualquer agregado familiar, independentemente do tamanho, tinha de pagar 2.000 shillings por mês. Isso era injusto para as famílias pequenas. As pessoas queixavam-se e algumas não podiam pagar. Com este sistema, toda a gente paga um preço justo. Others couldn't pay. But when we put the system, now everyone is fair paying. Também nas zonas mais pobres de Kampala, muitos dependem de poços como este. Mas a água está muitas vezes contaminada. Agora é possível usar um jerrycan especial que desinfeta a água. Depois de 4 ou 6 horas ao sol, os raios ultravioleta e as altas temperaturas matam os micróbios na água sem ser preciso fervê-las. Kati nga nsanga okusomozebwa kw'amaanyi amanda nagulaga 2,000 ate nga nnina okufumba emmere nnina okugula amanda. Era caro comprar carvão para ferver água todos os dias. Às vezes, os meus filhos ficavam doentes por beber água imprópria. Tinham febre tifoide ou diarreia. Mas este jerrycan foi um alívio. Purifico a água toda para beber com ele.
nti amazzi bwe mba nfumba amazzi ag'okunywa ngafumbira muno. Ian Calvin Doouge Rican é cofundador do programa de apoio aos estudantes e filantropia da ONG que incentiva estudantes a desenvolverem-se nas suas comunidades. Obteve 1000 bidões através de uma empresa sueca, alguns doados, outros financiados pela sua organização. Segundo a ONU, água, mais de metade dos 45 milhões de habitantes não tem acesso a um abastecimento de água potável. Quando não há sol, Ian Calvin propõe que as pessoas fervam a água com combustíveis alternativos. Por exemplo, briquetes feitos de resíduos orgânicos. We are encouraging households that in the time that the sun is not Incentivamos as famílias a usar estes briquetes quando não há sol e, se possível, fornecemos o combustível para pelo menos reduzirem significativamente o consumo de carvão. a great percentage in the absence of the sun. É a solução holística que estamos a promover para o saneamento da água, mas também para a proteção do meio ambiente. Of sanitizing the water still promotes the sanitizing of water, but also protects the environment. Iniciativas que estão a aproximar Uganda do seu objetivo de água potável para todos até 2030. Agora vamos até ao Quênia, às florestas Masai Mara. Os pastores nómadas dependem destas florestas para obter abrigo, água e também para alimentar o gado. Mas a seca está cada vez mais comum e as florestas estão também em risco devido ao corte ilegal de árvores. Por isso, as mulheres Maasai estão a aprender a adaptar-se a estes novos tempos. A floresta Nyekwere, no sudoeste do Quênia, enfrenta ameaças como o clima extremo e a desflorestação. Mas há esperança. Mulheres Maasai locais ajudam a protegê-la. Elas mudaram, são poderosas e já conseguem gerir sozinhas. Na verdade, isso até ameaça os homens, mas é bom, pois fortalece toda a família e comunidade. As coisas mudaram. Antes só ordenhávamos as vacas. Durante a seca comíamos frutos silvestres e cozinhávamos-los para alimentar os filhos. Mama Lucy alisaidia wamama kwa Mama Lucy ajudou-nos montando com as mulheres as primeiras colmeias aqui. Alijengea wamama ile nyumba ya nyuki. Lucy Mulenkai é Maasai, cresceu aqui. Em 1996 fundou uma iniciativa ambiental com mulheres indígenas e já formou cerca de 700 mulheres Maasai na região de Nyekwere. Elas aprendem a cultivar hortaliças como espinafres e couve nos seus jardins e sobre a importância de proteger a floresta. Não chove como antes. Na formação, tento explicar por que razão devem proteger a floresta e também por que não devem queimar carvão como faziam antes. Isso era uma grande ameaça por aqui, assim como o abate de árvores. As comunidades vizinhas cortam as árvores tradicionais, que são muito importantes para fazer fogueira. As Maasai tradicionalmente recebem visitantes com cânticos. O proprietário Shadrach Sheyo, impressionado com um projeto de Lucy Mulenkai, fez a doação. 5 hectares de terra, equivalentes a 3 campos de futebol, para o centro de recursos da organização. Decidi dar este espaço porque elas vieram à minha casa e perguntaram-me se eu podia dar-lhes um local onde pudessem desenvolver o seu projeto. Na ndio nikakubali kupatia hawa hii shamba.
As mulheres juntaram-se aos guardas florestais da reserva. Aqui, monitorizam a população local de pangolins. Também plantaram árvores e as mulheres são informadas sobre a importância de proteger as florestas. A floresta tem animais importantes e não queremos destruí-la para não perdermos os animais nem os nossos meios de subsistência. Falamos com quem protege a reserva e o progresso é visível. A terra está menos degradada. Algumas áreas danificadas já foram recuperadas. Indígenas são 6% da população mundial, mas protegem 80% da biodiversidade restante. As mulheres plantam árvores nativas para renovar a floresta. O abate de árvores agravou os problemas, mas onde se plantaram árvores, ainda chove o suficiente. As mulheres já plantaram mais de 5.000 árvores. Em colheitas fracas, recolheram ao artesanato que aprenderam, como bijuteria tradicional e sabão. A venda sustenta as famílias na época seca. Quando educamos uma mulher, estamos a educar o mundo. É por isso que gostamos muito de as empoderar. Aqui em Niquere, as mulheres Maasai melhoraram as suas vidas ao diversificar habilidades da agricultura ao artesanato, protegendo o ambiente e passando o conhecimento aos filhos. Seguimos agora para a Europa. Vamos até a Polónia encontrar a árvore do ano 2024. Ficou em primeiro lugar num concurso que celebra a nossa relação com a natureza. E é uma magnífica afaia vermelha que já tem 2 séculos de idade e por isso naturalmente precisa de muito cuidado. É aqui que entra um trabalho dos ambientalistas locais. Este é o Faça a Sua Parte desta semana. Está em Arboreto, perto de Breslávia, e chama-se Coração do Jardim. O faia roxo tem um passado único. Para ser a árvore europeia do ano, deve ser excepcional, simbólica para a Polónia e a Europa. O concurso celebra árvores únicas, não só as maiores ou mais antigas, mas as que contam histórias. Drzewa z historią, drzewa, które nam o czymś opowiadają. Quando foi plantada no início do século XIX, a cor das suas folhas era uma raridade. Plantada há 200 anos, esta árvore tinha folhas roxas, não verdes, o que fascinava as pessoas. Por isso, as árvores mais antigas e bonitas com folhas roxas estão perto de castelos e palácios. Mas, por mais poderosa que fosse, não era imune a doenças. Foi atacada por fungos e, aos poucos, os ramos grandes secaram. Os arboristas do Jardim Botânico não desistiram e usaram uma motosserra como cura. Cortaram as partes infectadas. O solo à sua volta foi tratado.
e a árvore está a voltar à vida. Graças aos esforços, este tesouro nacional continuará a ser o coração do jardim por muitos anos. Da faia vermelha na Polónia para os sobreiros em Portugal. O país fornece várias indústrias em cortiça, o único setor florestal em que não há abate de árvores. E os sobreiros também armazenam grandes quantidades de carbono durante a sua longa vida. Mas atualmente a cortiça é tão popular que os agricultores estão a ter dificuldades em acompanhar o ritmo. A produção de cortiça é uma tradição antiga em Portugal, que é o maior produtor de cortiça do mundo. O material renovável e amigo do ambiente é agora mais procurado do que nunca. Muito duro, muito calor e é duro trabalhar na cortiça. Temos que ter cuidado, porque se fizermos uma ferida, a árvore já dificilmente vai cicatrizar. E no sítio onde, por exemplo, aqui foi uma ferida que fizeram há 9 anos. O trator deve vir agora aqui para arrebanhar este canto aqui. António Mateus, de 60 anos, sobe as árvores sem dificuldades, mesmo com 35 graus. 43 anos, todos os anos faço este trabalho. É uma campanha, são 3 meses, ando bem, consigo bem. Por enquanto ainda nada me mete dificuldade de fazer, faço bem ainda. A casca de crescimento lento só é colhida a cada 9 anos, o que lhe torna especial, diz António Ferreira da UNAC. When we look to a cork oak, we see it as... A azinheira é o nosso passado e futuro, a história de gerações que nos trouxeram até aqui e o futuro, protegendo o solo e garantindo biodiversidade. Because it protects the soils, it has a lot of biodiversity. A cortiça colhida vai para fábricas, onde é aquecida, prensada e cortada em fatias para rolhas de champanhe, milhões por dia. Coruche, uma das poucas regiões de cortiça do mundo, exibe este material versátil em todo o seu esplendor. João Martins explica: cortiça vai além das rolhas. A rolha é cortada diretamente de uma prancha de cortiça, não é? E, consequentemente, todos os sobrantes dessa prancha são reaproveitados para fazer isolamento e para fazer paredes, chão, ou até mesmo para fazer rolhas em aglomerado. Na Universidade de Aveiro, Rui Miguel Novaes desenvolve materiais de construção sustentáveis à base de cortiça, leve, elástica e alternativa aos sintéticos e eficientes, mas prejudiciais ao ambiente. Será que depois já alterou? Acho que já alterou. Usar cortiça, um recurso renovável, reduz em mais de 20 vezes a energia e as emissões de carbono comparando aos materiais não renováveis. And also the CO2 emission associated with the crop production. Cortiça é isolante e resistente ao fogo. A casca protege as árvores de incêndios florestais e até é usada em naves da NASA. For sure, we have a lot to learn from nature. Temos muito a aprender com a natureza, o melhor guia para o futuro. Usamos vários materiais de forma eficiente, mas enfrentamos grandes problemas de reciclabilidade. Nowadays, there is a huge problem connected with the recyclability of such materials. De volta à plantação, a colheita avança, mas Carlos preocupa-se. Cada vez menos pessoas seguem esta profissão. E é difícil arranjar pessoas hoje em dia para fazer este trabalho. Que era o trabalho que gosto de fazer. Porque isto já vinha do meu avô e quero continuar a fazer este trabalho.
É um trabalho engraçado, andamos a respirar ar puro, enquanto estivermos fechados no escritório é diferente. Temos outra liberdade aqui no campo. O negócio prospera, mas a produção de cortiça é limitada. Uma jovem azinheira demora até 40 anos para ter casca pronta. Com este material sustentável, a espera compensa. Voltamos à África para falar de um animal que sabe esperar, o crocodilo. A maioria das pessoas tem medo deste predador paciente. Muitas vezes passa o dia a dormir na água e, de repente, ataca a sua presa à velocidade da luz. Bom, na cidade de Paga, no norte do Ghana, os crocodilos são considerados sagrados e os habitantes estão preocupados com a sua saúde. Aqui em Paga, no norte do Ghana, quem quiser acordar as almas dos mortos tem de trazer uma galinha viva. Reza a lenda que as almas dos ancestrais vivem dentro dos crocodilos na lagoa da aldeia. São surpreendentemente simpáticos. Se falarmos, ele ouve. Se for para algum lado e chamarmos de volta, ele obedece. Não volta a mexer-se. Mais de 100 crocodilos vivem na lagoa. Alguns têm 80 anos, mas, apesar do seu estatuto, não estão bem. A lagoa está cheia de lixo e a secar. Isahaku Mahama traz turistas a ver os crocodilos domesticados há muito tempo. Os visitantes trazem muitas receitas à cidade, mas Mahama diz que as coisas estão a mudar. Costumavam haver muitas árvores aqui, porque não haviam casas. O ambiente era muito verde, mas agora, por causa das alterações climáticas e da construção, este lugar mudou. Sulema Alibo também está preocupado. Quando tem tempo, apanha lixo da lagoa. Não quer que os seus ancestrais tenham de nadar em resíduos e uma lagoa limpa é mais saudável para os crocodilos. Se não apanharmos os plásticos, os crocodilos vão achar que é comida e engolir. Há mais problemas além do lixo. Estão a ser construídas cada vez mais casas à volta da lagoa. Estes ribeiros transformam-se em rios de resíduos. E a água nem sempre chega à lagoa, porque é usada para outros fins, como regar. Até estes últimos oásis verdes estão agora ameaçados. A população está a aumentar e precisa de espaço. Os nossos líderes tentaram várias vezes vender esta terra e eles travaram-nos. Temo que um dia possamos perdê-la e esta terra é muito importante para nós. E há ainda as alterações climáticas. A temperatura aumenta e chove pouco. Por isso, há cada vez menos água na lagoa. Os habitantes querem evitar o pior, mas têm poucos recursos. Ainda não proibimos animais de beberem aqui, mas já não permitimos que as pessoas venham buscar nos seus recipientes para usarem. É por isso que ainda temos água. As almas ficariam gratas aos descendentes se a lagoa fosse preservada. E a sobrevivência dos crocodilos é um símbolo da preservação da biodiversidade do Ghana, que já perdeu mais de 40% das suas zonas úmidas. Que animal incrível! Gostou desta história? Ou gostava que abordássemos um assunto ambiental específico? Escreva-nos para o eco@dw.com. É tudo por hoje, até para a semana. Eu, Regina Ernesto, despeço-me a partir da capital de Moçambique, Maputo.
Até lá! Perdeu um programa? Não há problema. Temos novidades. No site dw.com/pt/EcoAfrica pode ver o que se passou no EcoAfrica da semana passada. Como ter verduras frescas no jardim, o que acontece com o lixo que produzimos e como funciona, por exemplo, a energia solar. O EcoAfrica encontra pessoas que procuram caminhos e maneiras para cuidar melhor do clima, do meio ambiente e dos animais, do mar à terra. Todas as semanas, novas histórias repletas de informações e inspirações de todo o continente africano e que estão disponíveis para rever a qualquer momento. Aproveite!